Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do Livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos de 6 a 9. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários, serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 32, 33. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Leitura da Carta aos Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 19. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, Lucas capítulo 12, versículos de 32 a 48. Aleluia, aleluia, aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão, em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola.
Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A fidelidade que gera esperança. A noite da esperança. Na quietude da noite, quando tudo parece incerto e envolto pela sombra das dúvidas, a palavra de Deus revela que mesmo na escuridão mais densa, há luz para os que creem. A primeira leitura nos conduz à noite da libertação, vivida com confiança pelos nossos pais na fé. Era um tempo sem respostas, mas não sem direção, pois a esperança repousava no Deus que salva. Hoje nossa realidade não é tão diferente. Vivemos em tempos confusos, de crises sociais, ecológicas e espirituais. Mas a Escritura nos convida a esperar com o mesmo espírito, com lâmpadas acesas, corações vigilantes e a convicção de que há uma pátria melhor, celestial, onde Deus nos espera. A fé que caminha no escuro. O livro da sabedoria mostra que a libertação foi precedida pela fidelidade e pela confiança. Assim também a fé de Abraão, que partiu sem saber para onde, nos ensina que é possível caminhar sem enxergar, desde que saibamos em quem confiamos. E essa fé, segundo a carta aos Hebreus, é capaz de desafiar o tempo, superar a lógica e transformar a esterilidade em fecundidade. O Evangelho nos exorta a viver com a alma desperta, como servos que aguardam seu Senhor com vigilância e amor. Não há espaço para distrações, para a embriaguez das vaidades ou para negligência diante do que foi confiado. Jesus nos lembra, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em meio aos algoritmos, likes e vidas aceleradas, onde está nosso tesouro? O tempo de espera não é o tempo da inatividade. É tempo de preparar-se, de servir, de viver no modo eterno, sem deixar que a ansiedade ou a superficialidade nos afastem da missão que nos foi confiada. Tesouros no céu, lâmpadas acesas. A liturgia deste dia é um chamado à coragem dos pequenos. Não tenhais medo, pequenino rebanho.
É o anúncio de que o reino não pertence aos poderosos deste mundo, mas àqueles que sabem vigiar e esperar. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados imediatos, mas o Evangelho nos ensina que o céu se revela na perseverança. Vigiar é não esquecer quem somos, é manter acesa a chama da fé mesmo quando tudo parece escuro. É viver como herdeiros do reino, como administradores prudentes e fiéis, confiando no Deus que cumpre suas promessas mesmo que tardem, porque sua fidelidade é eterna. A fidelidade que gera esperança é o tesouro escondido no coração dos que vigiam. Que possamos viver como filhos da promessa, como peregrinos da eternidade, cingidos de fé, servindo com amor e prontos para abrir a porta ao Senhor quando Ele chegar. Oração. Vigiar com esperança, servir com fé. Senhor da promessa, no silêncio das noites de insegurança e nas manhãs inquietas da pressa humana, ensina-nos a esperar com lâmpadas acesas, a viver a fé como Abraão, que caminhou sem mapa, apenas com confiança. Nestes tempos em que o medo ronda nossas esquinas, e a violência ecoa nos becos de nossa sociedade, dá-nos coragem para sermos o pequenino rebanho que não se assusta, mas anuncia, com gestos concretos, o reino que não se corrompe. Desperta em nós, Senhor, o senso de vigilância. Não a vigilância ansiosa do que teme o ladrão, mas a vigilância amorosa de quem prepara a casa para o retorno do amado. Que nossas mãos estejam ocupadas com o serviço, que nossos olhos vejam as necessidades dos irmãos, e que nossos corações abriguem o tesouro da solidariedade. Ensina-nos a partilhar, não apenas o que sobra, mas o que custa, tempo, afeto, atenção e escuta. Em um mundo de consumo, onde o ter sufoca, o ser faz-nos voltar às bolsas que não se desgastam, os gestos de misericórdia, os passos de justiça, a oração que não se fecha nos muros do templo, mas que rompe em ação pelas ruas de quem sofre, pelas casas dos famintos, pelos corações dos esquecidos. Concede-nos, ó Deus fiel, a graça de sermos servos prudentes, que não adiam o amor, que não negligenciam a missão. Queremos ser fiéis ao que nos confiaste, a criação que pede cuidado, a cultura que pede luz, os pobres que pedem pão e presença. Que saibamos agir enquanto é tempo, pois o tempo é breve e tua visita sempre é surpresa. E quando nos sentirmos pequenos, insuficientes ou perdidos, lembra-nos, Senhor, que és o arquiteto da cidade eterna, e que nos preparas um lugar, não por nossos méritos, mas pela fidelidade que resgataste em nós. Que nossa vida seja este cântico antecipado, que canta a esperança mesmo antes da vitória, como os filhos dos bons, que louvaram no escuro a libertação que ainda viria com a aurora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.